Olá, seja muito bem-vindo. Tá começando agora mais um cotidiano para todo o Brasil, diretamente dos estúdios da Rede NGT aqui no Rio de Janeiro. E a partir dessa semana você vai conferir entrevistas super especiais. Qual o tema que faz parte do seu cotidiano? Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia que você quer compartilhar com a gente ou tirar suas dúvidas? Envie um e-mail pra gente aqui pelo comunicação@redengT.com.br que a nossa produção vai atrás do seu convidado, do tema que você quer trazer para cá e tirar todas as suas dúvidas. E é claro que hoje eu recebo uma figura especialíssima aqui no Cotidiano. Ela que participou do primeiro Cotidiano de todos lá atrás, há quase um ano, e hoje volta para brilhantar e para fazer parte, claro, da nossa equipe de profissionais sensacionais que sempre vão estar aqui no nosso palco. Marisa Evans, muito obrigado pelo seu carinho. Tem que te abraçar. Não tem como. A produção falando abraça, não vou abraçar. Mudou completamente, agora a gente está em pé. Eu quero que você se sinta à vontade, porque a partir de agora a Marisa ela faz parte também do seu cotidiano aí da sua casa. Ela vai tirar dúvidas sobre o que pode estar acontecendo na sua vida, alguma coisa que você tenha dúvida do seu lado pessoal, profissional. A Marisa Evans é psicóloga, é psicóloga ou mais alguma? Psicóloga clínica, né? Psicóloga então a clínica. gente abrange de tudo um pouco. Entendi. Tá? E hoje a Marisa ela vai estar falando um pouco pra gente sobre um tema que a gente não pode negar que está movimentando o Brasil. O país entrou em crise. O colapso chegou. Uma notícia nessa semana mesmo apontou que 6,7% da população já está desempregada. Algumas empresas também estão adotando algumas metodologias de diminuir o salário do trabalhador, o empregador ele vai ganhar 15% do apoio do governo e as pessoas estão muito preocupadas. Sim. Porque hoje, por exemplo, quem mantém uma casa, quem mantém uma família, tem filhos na escola, precisa do emprego. E não é só o risco de perder o emprego, é porque tudo está muito mais caro. A energia elétrica vai subir até o ano de 2018, que saiu recentemente numa revista brasileira. Os produtos estão mais caros, estão mais escassos e o psicológico abala completamente. Com certeza, sem a menor dúvida. Não é verdade? Sem a menor dúvida. Principalmente para esse pessoal que depende muito, muito do emprego para sobreviver. E Marisa, a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte: como que eu mantenho a tranquilidade no meu trabalho, mesmo diante do trabalho que eu esteja, que o nosso telespectador esteja, fique com crise? Vamos supor, uma empresa que o nosso telespectador trabalha está tendo demissões em massa, está uma preocupação constante e aquela pessoa não consegue se desligar daquela situação. Como que eu faço para amenizar isso na minha cabeça ou no meu emocional? No seu psicológico, né? Isso, no meu psicológico. Tá. Antes de mais nada, queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito Também obrigado. amei. Aliás, você sabe que é um sonho meu poder gravar com você. Né? Adoro, e hoje a gente está realizando isso, Não é? muito bom. Eu lembro do primeiro dia quando você me viu ali na plateia, que era meu fã. Eu falei, gente, eu tenho fã. Ali que era fã de você, Não é? verdade. E de repente a gente acompanhando, eu acompanhando todo esse programa durante todo esse tempo. Eu amo essa casa, parabéns NGT por toda essa reformulação, por toda a equipe, por toda a produção. E acompanho com o maior carinho, amo vocês. A gente ama você em tudo. E eu queria parabenizar, né? Boa tarde a todos, e queria parabenizar vocês por essa iniciativa, né? E esse recomeço, e desejo todo sucesso que você já tem. Né? Amém. E que você continue tendo cada vez mais nessa nova jornada, nessa nova responsabilidade e nessa nova frente, que eu tenho certeza que você vai sair brilhantemente bem. Juntos. Juntos, Sempre. com certeza. Muito juntos. obrigado pelas Viu? palavras. Imagina, meu anjo. E aí, vamos lá. a crise chegou. A crise chegou para todo mundo. Para todos. Tá? Para todo mundo. Assusta cada vez mais. Porque o que acontece? Como você bem falou, existe a família, existe o indivíduo, existe a empresa, né? Existe um casal por si, porque tem casal que não tem filhos, tem o solteiro, Sim. Então tem várias coisas que estão acontecendo e surpresas, inclusive no consultório. Você fala, eu lembro, me remete a vários casos que eu tenho do dia a dia no consultório. Por exemplo, eu recebo WhatsApp assim: doutora, eu fui mandado embora, acabei de ser demitido,
né? Cada vez que você chega no trabalho, é uma surpresa porque é demissão em massa, né? Você não sabe como é uma vai surpresa. ser o seu dia seguinte. Você não pode se planejar e se programar. Você não pode. Você dorme pensando, será que amanhã eu vou continuar empregado? Exato, entendeu? E outra, esse assunto abrange muita coisa, porque abrange o seguinte, não só o psicológico, o emocional, mas os teus planos, os seus sonhos, né? Porque como tem muita gente sendo demitida, o emprego não está fácil. Então, para você sair e recomeçar, quanto tempo você vai levar para recomeçar? Aí entra assim, o solteiro, né? O solteiro, ele tem um planejamento, ele é responsável ele tem as contas, porque as contas não param de chegar, né? Não param. Então, o que ele pode fazer é o seguinte, ele breca, de repente, ele dá um freio, né, nos sonhos dele, no planejamento dele, vamos supor, um planejamento, uma viagem, uma compra de alguma coisa. Então, ele vai ter que dar um freio nisso para conseguir ter uma reserva, para conseguir, até quando ele vai conseguir se manter, por que período que ele vai conseguir se manter para conseguir se restabelecer. O problema, Marisa, me tira uma dúvida, e o telespectador que está fazendo parte do nosso cotidiano também tem essa dúvida. O problema hoje do ser humano, diante de um mundo tão voraz, quando o assunto é o capitalismo, Sim. O problema é recomeçar ou o problema é você voltar a estar naquele patamar que você era? Porque eu acho que recomeçar... Desculpa te interromper. Nada. Eu acho que recomeçar não é tão difícil. Eu acho que o que mata por dentro as pessoas é a situação. Quando que eu vou conseguir alcançar aquele status ou que eu planejava ou que eu tinha? O que acontece é o seguinte, a gente tem que estar... preparados, vamos dizer assim, tá? Claro que a gente quer atingir um status, todo mundo quer, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, a gente pode cair, só que a gente, quer dizer, não é o cair, né? Demorar um pouquinho mais para chegar Sim. onde a gente quer, né? Mas a gente chegar com estrutura, né? Chegar devagarzinho, porque assim, a gente está aqui. Ao invés de a gente dar um pulo e vir para cá, e cair e a queda ser maior, eu sempre falo isso para os pacientes, vamos subir com estrutura, vamos subir... O famoso não colocar a carroça na frente dos bois. Exatamente, entendeu? Para que a pressa? Vamos devagar, vamos um passinho de cada vez. Mas vai demorar muito, eu quero no meu tempo. A gente estava conversando um pouco sobre isso. Exato. Você estava falando um pouco aqui nos bastidores sobre o tempo. Cazuza já dizia, o tempo não para, Sim, de fato. Claro. E o mundo é muito rápido, Marisa. Sim. Todo mundo quer tudo muito rápido, na proporção que eles almejam. A mensagem tem que vir a partir do momento em que sai da gente. Então a gente já quer o retorno rapidamente. Isso não abala um pouco a gente ter que, eu não falo nem com relação aos nossos pensamentos, mas ter que retardar todo o processo? Porque é uma forma de, você falou, para começar devagarzinho, mas com estrutura. Isso é uma forma, na minha concepção como cidadão, como indivíduo, acima de tudo, um pouco retardatária. Seu nome... porque a gente tem pressa, né? A gente tem pressa. A gente tem pressa para ontem, a gente quer tudo para ontem. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Só que o nosso tempo, que vamos supor, é o que eu estava te falando, eu espero uma resposta tua. Sim. Uma coisa é eu pegar no telefone ou dar uma resposta e fazer isso de imediato hoje, aqui, agora. A outra coisa é eu depender de você para me dar uma resposta. Sim. Só que o meu resposta, o meu pode, o meu sim, o meu ok, eu vou querer para hoje. Entendi. Só que o seu, você ainda vai consultar não sei quem, porque vai consultar o seu superior, que vai não sei o que, só que isso demora o que? Uma semana? Na semana eu já morri, né? De ansiedade. Entendeu? De ansiedade, expectativa, de medo. Porque o medo e a ansiedade vivem com o ser humano. Sim. Qualquer ser humano, tá? Todo e qualquer ser humano vive numa expectativa diária. Isso existe, o medo e a ansiedade, eu já disse isso aqui uma vez, o medo e a ansiedade é natural do ser humano.
Então, por exemplo, você tem medo de andar na rua, de ser assaltado, de ser atropelado. Você tem uma expectativa por um novo. Você tem expectativa e uma ansiedade se vai dar certo, se não vai, se você vai conseguir. Quer dizer, e aquela, né? Se você vai chegar no horário, se não vai, aquela coisa toda. Só que na hora que este medo e essa ansiedade, isso a gente precisa tomar cuidado exatamente nessas demissões. Tá? Exatamente isso que eu ia falar. O momento do hoje, momento do que hoje, acontece da crise. hoje, né? Você estava falando da ansiedade. Como é que eu faço, por exemplo, para que essa ansiedade individual não comprometa a qualidade do meu trabalho na empresa? Aí o que a gente tem que lembrar é o seguinte, vamos lá. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem a nossa família, né, e a nossa empresa. Sim. Eu sempre digo assim, com a nossa família, se a gente estourar, se a gente brigar, se a gente bater de frente, é família, perdoa, sim, desculpa. Um amigo a gente corre o risco de perder, né? Mas o trabalho, se a gente estiver no emprego público, a gente corre o risco de ser prejudicado, sendo transferido para algum lugar, para outro, não sei o quê. No privado, a gente corre o risco, se bater de frente, ou de prejudicar o trabalho, de não render no trabalho, de não fazer no tempo certo, no tempo que a gente precisa, e ser mandado embora, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa lembrar que a gente precisa daquele trabalho. Sim. Então, independente de qualquer coisa, não deixar uma coisa influenciar na outra, porque o outro não tem nada a ver com os nossos problemas. Sim, então, a gente sempre tem que estar bem, de sorriso no rosto, simpático, atendendo sempre bem, independente do que aconteça. E como é que a gente faz para equilibrar? Vamos para o psicólogo? Exatamente isso que eu ia falar com você, que ela vai responder no próximo bloco. A pergunta é simples, é rápida, ela é direta. Sim. Compartilhar com alguém essa angústia, ela vai amenizar ou ela vai metabolizar esse sentimento que está inserido em mim? Mas isso é só depois do intervalo comercial, que eu vou para um rápido intervalo e daqui a 2 minutinhos eu tô de volta com a Marisa, porque hoje ela faz parte do nosso cotidiano. Fica comigo que eu volto já.